Hi everyone! O tema da aula de hoje é brincadeiras tradicionais e também jogos online, que são os jogos de hoje que nós conhecemos. Estamos no mês de outubro, October, Children's Day, nós celebramos o Dia das Crianças. Então, achamos oportuno falar um pouquinho dessa data, né? E também falar um pouquinho dessa época da vida de vocês, que é uma época que vai deixar muita saudade. Vocês vão lembrar muito das brincadeiras, como era ser criança, quando vocês forem mais velhos. Tenho certeza disso. Alright? Eu sou a professora Patrícia, estou aqui com vocês, 7º ano, sou da Rede Municipal de São Vicente e espero que você goste da aula. Ok? Let's see it. Enjoy! Children love to play, não é mesmo? As crianças amam brincar. As crianças sempre brincaram desde que o mundo é mundo. É uma época que a gente cria jogos, usa muito da imaginação, se diverte em grupos, especialmente com amigos da nossa idade ou não, mas normalmente na nossa faixa etária, não é? E essas brincadeiras sempre foram, por muitos e muitos séculos, outdoor. Outdoor quer dizer ao ar livre. Ainda acontecem? Sim, ainda acontecem. Mas hoje em dia o mundo mudou um pouco, nós sabemos. Existe às vezes o receio dos pais, dos familiares de deixar a criança muito na rua. Então, muitas vezes as crianças acabam brincando mais indoors, dentro de casa, com amiguinhos, friends ou sozinhos. Não é mesmo? Mas sempre é bom lembrar, conhecer mesmo essas brincadeiras outdoors, tá? Que são brincadeiras que passam de geração a geração. A minha avó, minha bisavó brincava, foi passando para minha mãe, e assim foi, minha mãe para mim, eu passei para o meu filho também, e ficam conhecidas e são divertidas. Sofrem algumas adaptações, né? Dependendo do país, até às vezes no mesmo país tem adaptações, mas no geral a grande parte são tradicionais. Tipo, Simon Says. Simon Says, em inglês é o mestre mandou. Muito bacana. Freeze Tag, então, que é o congela. Se você não conhece, peça para alguém da sua família contar como é essa brincadeira. Você vai querer brincar, tenho certeza. Hide and Go, é o esconde-esconde, muito bacana. Lembrando também, parecido com esconde-esconde, tem o Gato Mia. Esse eu brinquei muito, demais. Nós temos Bubbles, que são as bolinhas, né? Você fazendo aquelas bolinhas. Temos também Kickball, brincar de chutar bola. Temos também Make Up a Dance, criar uma dança. Jump rope, pular corda e muitas outras, não é mesmo? E aqui nesse material vocês vão ver alguns exemplos e também na aula do blog, ok? Então, brincar faz parte da childhood, da infância, certo? Completando um pouquinho o slide anterior, é legal vocês saberem que muitas brincadeiras também têm origem africana, indígena aqui no nosso país. A amarelinha, ela já tem uma outra história. Ela é muito antiga, que é o hopscotch, né? Desde o século 17, o jogo que nós conhecemos hoje da amarelinha, do jeito que ela é, já era popular na China e no Japão. E no século 20, apenas século 20, 1900 e tanto, 1920, 30, 40, 80, século 20, nós conhecemos a amarelinha, né? O mundo todo conheceu a amarelinha. Já os board games, os jogos de tabuleiro, esses jogos são não só para crianças, teenagers, não só para children, teenagers, adolescentes, adultos também adoram jogar os board games. O que são board games? São jogos de tabuleiro. Temos o banco imobiliário tradicional dos anos 80. Ele foi muito popular. Você tinha notinhas de dinheiro. Um semelhante a ele é o Monopoly, que não é brasileiro, não é?
e ele é jogado também muito nos Estados Unidos, também semelhante ao banco imobiliário. Você se arrisca, mas com segurança, você cria estratégias, você raciocina, e esse é o objetivo maior dos jogos de tabuleiro, tá? E o xadrez, chess, ele também, durante a pandemia, ele foi muito procurado para ser jogado online. Então, foi muito difundido aí nessa época da pandemia do coronavírus. Tá? Em plataformas digitais do tipo Twitch, não é Twitter, é Twitch, e do YouTube também. E o xadrez, vocês sabem, chess, né? Xadrez, ele trabalha muito a intuição, a capacidade de calcular, de analisar. Então, através desses jogos, como eu falei, crianças, adolescentes e adultos adoram. Você pode sair da realidade com segurança, experimentar novas sensações, tá? E na pandemia foi um ótimo recurso para distração. Completando um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro, eles são de uma indústria que vende muito, cerca de 5.000 títulos por ano. E também eles foram criados no Egito, esses jogos de tabuleiro. E cerca de 1.500 anos atrás, mais ou menos, o xadrez ele surgiu na Índia. Tá bem? Agora, partindo para os online games, que são os jogos que vocês muito conhecem, que são os jogos no computador ou no celular. Já é um fenômeno, né, que começou no século XX com a internet. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Bem, então a internet ela chegou no Brasil em 1992, 93. Mais para frente começaram a surgir jogos, mas diferentes do que os jogos que nós conhecemos hoje. Então vamos ver aqui. The Origin, a origem. A primeira geração, de 1972 e 79, mas não no Brasil, tá? The Launch of Atari. No Brasil, chegou depois, mais ou menos nos anos 80. Aí não tinha internet, na verdade, mas era um jogo que se jogava como um game, né? Um game, uma espécie de um computadorzinho, mas ainda não era um jogo comparado ao que a gente foi vendo depois. Na segunda geração, 76 a 84, o Atari e o Pac-Man também dominaram, chegando também no Brasil, tá? O Atari era uma febre aqui, que era um game de corrida. Você controlava os carrinhos, eles numa pista, e você controlava por um console, né? Que é um stick também, que você tem em mãos e você vai movimentando. Nada de teclado de computador, isso não existia, tá bem? Terceira geração, 83 a 94, foi a geração do Nintendo. Aí o Mario Bros foi um game muito legal também, bastante jogado, tá? Quarta geração, 87 a 96, competição entre a Sega e o Nintendo, são empresas. Aí vem, né, outras gerações, nós estamos entrando na nona geração, que é uma geração que acredita-se que pode vir sem mídias físicas, né, sem nenhum aparelhinho para você mexer, movimentar, nenhum console, nenhum joystick, porque você vai poder jogar de outras maneiras, ou pelo celular, que hoje em dia os celulares estão mais potentes, eles aceitam jogos pesados, né? Coisa que anos atrás não. Tá bem? E em 2018 nós tivemos também, na verdade, o final da oitava geração e começando a nona, que está ainda até hoje, tá? Na nona geração. São os streamings. O que são os streamings? São jogos que a gente entra online. Porque antes, os jogos eram por CD, tá? Não esses jogos online que vocês acessam no link, que vocês entram no site e jogam. Eram CDs que a gente colocava no computador para poder jogar. Em 2019, esse serviço de streaming que eu estou falando, que são os jogos online, pelo Google, ele lançou esse serviço de streaming chamado Stadia. E a Apple
só por assinatura de jogos, foi batizado de arcade. Tá? Hoje nós temos mais os games virtuais pelo smartphone. Aí fica aquela pergunta, né? Será que essa geração de computadores, a 9ª geração, ela vem igual? Ou ela pode, de repente, igual que eu digo, com celulares potentes, menos tela de computador e mais tela de celular? Ou pode, de repente, fazer com que se volte um retrô aí, vamos dizer assim, aos jogos em personal computers, né, nos computadores pessoais, e você ficar jogando mais dentro de casa até, talvez com essa intenção, né? E jogos mais pesados que o celular possa não suportar. Não sabemos como será essa nova geração, tá? Que é a 9ª geração de computers games, tá? Mas o que a gente sabe é que hoje o celular ele é muito assim popular para jogos também entre os adolescentes. People, nós sabemos que muitas das brincadeiras antigas elas foram também diminuindo, né? Não é todo mundo que conhece, todas as crianças que conhecem os jogos tradicionais de rua, não só por causa do perigo que eu comentei, que os pais muitas vezes têm o receio de que o filho fique muito fora de casa, como também por causa do excesso de uso de celular. Hoje se brinca mais pelo celular. Não é algo que a gente ache bacana, mas é uma realidade, não é? Então, o que é legal? O legal é você saber dosar, brincar um pouquinho com os amigos, usar sua criatividade, conversar, contar histórias, fazer joguinhos do passado que a sua família possa te ensinar e, desse jeito, poder se divertir bastante. E também, claro, atualmente o celular tem coisas interessantíssimas, jogos que vão prender muito sua atenção, mas não brinque com jogos de violência. Tem jogos como esses que a gente vai oferecer aqui para vocês, que são jogos mais assim de desafios, tá? Que é o legal para você trabalhar sua cabeça e continuar em paz, sem agitação. Jogo de guerra, de tiro, não é tão legal. Você pode, a princípio, achar, é bacana, eu vou jogar, é o que eu quero, mas pode deixar você mais ansioso com o passar do tempo. Então, esses aqui, que nós estamos deixando aqui como um gift para vocês, são 10 jogos de celular online gratuitos, indicados principalmente para esse período da pandemia, tá bem? Vocês vão clicar aí no link e escolher. Eu já dou a dica de cara, assim, do Take Off, que é um flight simulator, simulador de voo, e o Rescue Cut, que também trabalha com resgate, é muito bacana, ok? Good luck and have fun, certo? Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e agora você tem que ir para o blog fazer as aulas 48 e 49, relacionadas ao tema de hoje do nosso vídeo. Depois disso, vá brincar. Sozinho ou com seus amigos, não tem nada melhor, não é? Primeira lição, claro, né? Of course, mas depois brincar. Vocês merecem, tá bom? Bye, bye, até a próxima!